Boa noite. Que o Eterno abençoe a vida de vocês, poderosamente. E que Ele nos dê graça para tratar desse assunto qual nós postamos hoje, sobre a pandemia, né? Se nós conseguimos identificar qual é a mensagem que os céus estão enviando à Terra por intermédio de tudo que está acontecendo e qual é a postura da igreja. Qual é a postura de resposta da igreja perante tudo que está acontecendo. Então, estou convidando o irmão Jonas, ver se ele consegue entrar aí comigo. Então, estou esperando ele entrar aqui. Você esteja compartilhando aí, peço a você, essa live, divulgando aí também. Que o Senhor nos inspire aqui. É um assunto polêmico, mas eu quis dar o meu parecer acerca do mesmo. A irmã Ângela, que o Eterno abençoe a sua vida. Tati também. Estou esperando o irmão Jonas aqui, estou tentando conectar aqui com ele. Vamos ver se ele entra aqui. O irmão Jonas entra aqui. Seja abençoado aí. Vou pedindo, né, LI. Ô, meu amigo. Consegui? Luta. Glória ao Eterno. Isso é um bom sinal. O volume tá legal aí para você? Tá legal. Legal. Para vocês aí, tá bom? Tá bom também? Tá ótimo. Qualquer coisa eu ponho o fone aqui. Ah, Beleza. então é isso, irmãos, que vocês estejam divulgando aí. Vamos também aqui. Léo, seja bem-vindo também. Jonas, te peço que você esteja compartilhando também aí suas redes sociais. Ok. Que o Espírito Santo, cara, nos inspire aqui para trazer uma mensagem aqui consoladora, né? Mas também, cara, uma mensagem aqui clara. Eu compartilhava com o Jonas essa semana, o motivo da nossa live é isso. Se ele identificou, né, se ele estava identificando o que os céus estão enviando, qual é a mensagem que os céus estão enviando para a Terra por intermédio dessa pandemia. Nós compartilhávamos, será que apenas ganância humana? Irmã Rayane, que a Eterna abençoe a vida da senhora. A ganância humana, isso é política, não há nenhuma mensagem dos céus por intermédio dessa situação, de tudo que está acontecendo. Então, nós vamos compartilhar acerca disso aí, tá bom? Em primeiro lugar, a primeira parte dessa live vai ser qual é a mensagem, né? Qual é a mensagem que os céus estão enviando? Eu peço que você coloque um comentário aí também, segundo o que você tem entendido, qual é a mensagem que o Eterno está enviando à Terra por intermédio dessa pandemia. E depois nós vamos tratar qual é a postura, a nossa postura como igreja, né, em meio a essa pandemia. Tá bom? Jonas, aí, como é que você está, meu irmão? Graças a Deus, cara. Paz do Senhor, né? Pra galera que tá aí na live. Não sei se todo mundo tá me ouvindo, tá dando pra ouvir legal, Marcelo? Tá, aqui sim. Tá, Aqui tá beleza. tranquilo. Então a gente tava tentando fazer isso já por um tempo, né? E não tava conseguindo, mas hoje, graças a Deus aí, a gente conseguiu, finalmente, né? E é isso, cara, é o que eu falei contigo, né? A gente conversar, trocar uma ideia, trocar uma experiência aqui, e compartilhar com a galera que está assistindo. A galera que está assistindo também, mandar algumas questões aí para todo mundo conversar junto. Isso é um compartilhar, né? Sim. Então, exatamente, essa é a motivação do nosso coração aqui, né, cara? Como uma voz, né? Nós não temos uma voz conhecida, mas nós temos uma voz. Então, nosso intuito aqui, irmãos, vocês que nos veem aqui, é dar o nosso parecer, né? Tentar se posicionar e posicionar vocês também perante a essa situação que está acontecendo. Então, Jonas, vamos começar. Cara, na sua opinião, segundo a sua percepção espiritual, cara, que você tem percebido com essa pandemia, qual mensagem você tem pegado no seu espírito aí, aplicado na sua vida e daqueles que te seguem? Então, o que a gente já estava conversando, né? Ontem, anteontem, sobre algumas questões, que o que eu tenho percebido, cara, é que realmente
Deus quer chamar a nossa atenção de uma forma diferente, né, cara? Porque muitas vezes a gente acha que Deus vai chamar a atenção da gente do jeito que a gente acha que ele tem que chamar a nossa atenção. Mas ele chama a atenção da gente do jeito que a gente quer. Como a gente estava conversando ontem, eu acredito, cara, realmente que Deus, ele chegou num ponto que ele, se ele não chama a atenção a nossa atenção de uma forma tão radical, a gente não ia estar prestando atenção nos sinais do jeito que a gente está prestando atenção. Para mim, cara, os céus estão se movimentando dessa forma tão radical porque a gente está muito adormecido. E eu estou falando isso a começar em mim. Eu não estou querendo falar que os outros estão adormecidos e eu estou super despertado, não. Eu estou falando isso a começar em mim. Que muitas vezes a gente faz as coisas só quando tem que fazer. Tipo assim, nós não lemos a Bíblia, nós não buscamos uma intimidade com Deus como um cotidiano nosso, né? Como a gente tem que fazer no dia a dia. Não, a gente só busca quando a gente vai pregar, quando a gente vai ministrar. Então, cara, a gente está vivendo um tempo muito relapso, né? Nós estamos muito adormecidos e Deus, vendo isso, chamou nossa atenção radicalmente dessa maneira, que é o que eu acho. Beleza. Cara, assim, eu compartilhava contigo, né? Eu compartilho com os irmãos que nos veem aqui. Cara, uma das coisas que eu consegui pegar no meu espírito, cara, de uma forma muito clara, ah, nós estamos, cara, à véspera de um grande acontecimento, né? O qual todo aquele que nasce de novo, ele vive por intermédio dessa expectativa. Não só o retorno do Senhor, né? Porque são dois acontecimentos distintos, né? A volta do Senhor e o arrebatamento é um outro acontecimento. Então, cara, para a igreja a expectativa está no arrebatamento, né? E eu conversava com o Jonas e falava que todas as vezes, pelo menos que eu me lembro, que houve, de acordo com a palavra, que houve morte em massa, né? Logo após esse acontecimento, há um juízo. Há um juízo. E eu falava com o Jonas que o primeiro relato é em Noé, né? Capítulo 7 do livro do Gênesis. Após aquela, como o Jonas falou aí, um despertamento, né? O Senhor envia um despertamento no intermédio de Noé ali, a proclamação, Noé é o apregoeiro do primeiro mundo. E Noé pregando ali, mesmo assim o povo não entendeu, né, que o Eterno ia enviar um juízo sobre a face da terra. E o Senhor Jesus, cara, ele diz que os últimos dias seriam exatamente como os dias de Noé, onde casavam-se, né, festejavam, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca e ninguém percebeu, o dilúvio veio e levou a todos. Nós estamos nos últimos dias, né? Nós estamos nos últimos dias, sendo assim, a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Depois da morte vem o juízo do Eterno, e eu creio nisso. Logo após também acontece ali com Jesus, né, quando o Senhor Jesus nasce, porque quando ele nasce, ele vai trazer juízo sobre a face da terra. E Herodes manda matar todos os primogênitos, né? Todas as crianças nascidas de 0 a 2 anos ali. Depois dessa morte em massa, o reino dos céus é estabelecido. E entenda isso, irmão. Quando o reino dos céus foi estabelecido na face da terra, ali é um decreto de juízo. Foi, né? Ali foi um decreto de juízo. Então, uma das mensagens, Jonas, que eu consegui perceber é essa. É essa. Que depois de todo esse caos que está acontecendo, cara, vem o juízo. E eu creio, Jonas, que o juízo, para o juízo se manifestar, meu irmão, eu creio que a igreja tem que ser retirada da face da terra. Por que eu creio nisso? Porque o Senhor derramou a ira dele sobre Cristo, né? Sobre o corpo de Cristo. A palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a ira, o cálice da ira foi derramado sobre o corpo de Cristo. Sendo assim, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja sendo o corpo de Cristo, a igreja não pode passar pela ira do Eterno novamente sobre a face da terra. Então, para o Senhor liberar essa ira, que é o cálice da ira, de acordo com Jeremias e o livro de Apocalipse também fala desse cálice, ele precisa retirar a igreja dele. Mas para retirar a igreja dele, ele tem que despertar primeiro. Então, eu consegui captar isso, cara, de uma forma muito clara, muito clara. Sabe, uma das coisas, João, vou deixar você falar, que eu consegui perceber também, não sei quanto vocês, deixem comentário aí, foi que quando o Eterno falou para Adão e Eva ali que a árvore do conhecimento do bem e do mal ia gerar morte, eles não creram, cara.
daquela palavra. Por mais que saiu da boca do Criador, eles não creram. E nosso tempo também, cara. As pessoas não creem mais na morte, não criam mais na morte. Viviam de uma forma como se não houvesse, né, a morte. Porque se não há morte, se não há pecado, o salário do pecado é a morte. Se não há pecado, não há morte. Se não há morte, não há juízo. Se não há juízo, não há um inferno. Então, o Senhor, creio que uma das mensagens para os céus é: sim, cara, a morte existe. E a morte agora não se encontra mais lá no cemitério. A morte se encontra em qualquer lugar. Onde você for, a morte está. Né? Então, Marcelo, o que eu acho interessante é que a gente vê, porque antigamente Deus ele chamava atenção através dos profetas, como você falou, né? Noé, tantos outros, né? Jonas, e tantos outros que a gente vê que Deus usa para ir avisar as pessoas e para as pessoas se ligarem, né? Só que parece, cara, que hoje nem os profetas, cara, estão tendo mais esse crédito, né? Digamos, entre aspas aí. Porque na época, vou citar o exemplo de Jonas aqui. Quando Jonas foi até lá, ele achou que a mensagem que ele tinha, cara, era uma mensagem simples. E ele na cabeça dele, ele devia estar imaginando que ninguém ia dar ideia para ele, né? Que a cidade toda estava em pecado e ele ia chegar numa cidade dizendo que Jesus ia destruir tudo. Imagina só, cara. Jonas chegar num lugar, numa cidade que era grande, né? Estudos dizem que tinha cerca de 120 mil habitantes, Nínive, né? E ele ia chegar num lugar de 120 mil pessoas e ia falar assim: ó, cara, Deus mandou vir aqui que ele vai destruir tudo. E aí, o que ele ia achar na cabeça dele é que a galera ia linchar ele lá. E ele estava preparado para essa reação do povo ser diferente. Só que, cara, em vez disso, olha que coisa louca, em vez disso, as pessoas daquela cidade deram ouvidos a Jonas, né? Os ricos, os pobres, todo mundo deu ouvido a Jonas. Cara, a galera deu tanto ouvido para Jonas que o que Jonas estava falando ali chegou aos ouvidos do rei. E o rei mandou, né, ordenou que toda a cidade tinha que se arrepender. E, cara, hoje em dia, Marcelo, o que eu vejo é que nós não temos essa voz, uma voz ativa. É o que tu falou, nós temos vozes, né? Nós temos várias vozes, nós somos vozes, mas parece que as nossas vozes são abafadas, cara. Que as nossas vozes não têm esse poder que tinha antigamente. Então Deus, na infinita misericórdia e da sabedoria dele, o que ele fez? Enviou uma voz maior, uma voz muito mais sobrenatural do que as nossas vozes carnais, para chamar atenção. E, cara, uma coisa que eu fico muito assim, que eu presto muita atenção é o seguinte, Marcelo. No começo da pandemia, onde a galera que estava mais ligada começou a se tocar que isso realmente era Deus chamando a atenção do povo, cara, a galera queria correr para a igreja, as igrejas estavam fechadas, a galera queria correr para a igreja, e aí não podia ir para a igreja, o que que fazia? Ia para a rua, cara, cantava louvor nas janelas, fazia isso, fazia aquilo. O que que aconteceu? A pandemia foi tomando uma proporção menor e as igrejas começaram a serem reabertas. Nisso, o povo começou a vir. Só que, cara, estranhamente, esse povo todo que fazia toda essa militância para a igreja voltar, muitas dessas pessoas não voltaram para as igrejas. Continuaram online, né? Não voltaram para a igreja para fazer o papel de igreja, não só dentro das quatro paredes e não só online, mas no dia a dia, na rua, com as galera, com a galera da rua, né? O povo da rua, a galera que precisa. E isso, Marcelo, não só a palavra, né, cara? Porque nós, como cristãos, temos que ter atitudes, e principalmente nesse período, meu irmão, que a gente vê muita gente passando necessidade. Então, voltando aqui ao pensamento principal, com certeza, na minha concepção, Deus tem chamado nossa atenção por sermos uma igreja relapsa, uma igreja que não se atenta às coisas dele. O Jonas saiu aí. Jonas, eu também
a irmã Rayane aqui, exatamente, irmã Rayane. Eu também creio nisso. A mensagem, o evangelho tinha sido deturpado, né? O evangelho tinha sido deturpado e o Senhor está colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Eu creio também que o Senhor está declarando, por intermédio de tudo que está acontecendo aqui, a sua soberania, né? A sua soberania. Eu estou com um texto aqui em mãos, da carta de Pedro, capítulo 4, no verso 17. É quando Pedro diz ali que o juízo do eterno ia começar pela casa dele, né? O juízo do eterno ia começar pela casa dele. E ele diz assim: se o juízo do eterno começa pela casa dele, o que será daqueles que não o pertencem? O Jonas saiu aí. Vou tentar chamá-lo aqui novamente. Mas como perturbar, Jonas chegando aí. Desculpa, assim, cara, sim, meu filho me ligou aqui, já pedi ele para não me ligar mais. Tranquilo. Então, assim, sim, uma outra mensagem dos céus que eu creio, o Senhor está peneirando, cara. O Senhor está peneirando os que são seus, né? Há uma passagem que diz que depois de um certo juízo do eterno, eles veriam, né? E verão outra vez a diferença dos que servem o eterno e dos que não servem. Então, como você falou aí, cara, sobre no começo, né? Houve aquele pânico geral e as pessoas recorrendo ao eterno. E depois que aparentemente as coisas estavam resolvidas, eles voltaram à sua vida normal. E eu conversando com o irmão há muito tempo, bem no começo dessa pandemia, peço que vocês deixem comentários aí, amém? Vamos trabalhar juntos aqui. Esteja também compartilhando essa live. A gente está apenas esquentando a turbina, porque nós vamos chegar qual é a nossa postura, né, em meio a tudo isso que está acontecendo. Porque a igreja tem que se posicionar. Amém? A igreja tem que se posicionar. E eu falava com ele que eu sei que isso é cumprimento do livro de Apocalipse, né? O que está acontecendo. E eu falei que é triste você ouvir pessoas que dizem crer no evangelho declarando que não, o que está acontecendo é ganância humana, isso tem a ver com política, isso tem a ver com, né, Bolsonaro, muitas das vezes, né? Isso aí é para destruir Bolsonaro, isso aí é para destruir o governo, enfim. Cara, eu falava com ele, irmão, isso é bíblico. Agora tem uma questão, melhorar não vai. Melhorar não vai. Assim, eu creio, respeito quem crê diferente. Melhorar não vai, só vai piorar. E eu falava com ele, a questão é, se o Senhor permitindo ou enviando, né, o Covid, ele vai permitir, isso vai ser um acontecimento, uma tragédia atrás da outra, ou se o Senhor dá um tempo, cara. O Senhor dá um tempo ali, Nilzene, seja bem-vindo, Ailton também, seja bem-vindo, que a Eterna abençoe a vida de você. Ou se o Senhor, como foi, vamos dar um exemplo aqui, o texto do Êxodo, né? Quando o Eterno está para tirar o povo dele ali do Egito, novamente juízo, né? O Senhor manda um decreto de juízo sobre Faraó, ou seja, todos os primogênitos do Egito ali morrem. E eu creio também que muitos hebreus morreram ali no Egito, porque a garantia da morte não entrar na casa era o sangue, né? Mas enfim, mas antes desse ápice acontecer, Jonas, uma praga acontecia, e a palavra não diz de quanto em quanto tempo que uma praga acontecia e uma outra vinha logo em seguida, entendeu? Então eu conversava com esse cara, com esse irmão, eu falava assim com ele que eu creio, cara, que era de um tempo em tempo longo. Então via aquela pandemia, via aquele massacre, aquele estrago todo, e o tempo passava, o povo esquecia e voltava novamente para os seus afazeres normais. Então, por isso que eu digo que, para mim, uma das maiores mensagens, sim, é uma peneira do Senhor. O Senhor está separando. Né? Eu li aqui, eu acho que você não estava aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, que Pedro diz que o juízo do Eterno começa pela casa dele. Pela casa dele. E aí eu vou pegar mais pesado aqui. Como você falou aí, cara, eu creio que o que está acontecendo tem mais a ver com a postura errante da igreja do que propriamente daqueles que estão lá fora. Então, eu também penso assim, cara. Sinceramente, Marcelo. É o que a gente está falando. Ninguém aqui é mais santo que o outro. A gente busca ser santo, né? Mas ninguém é mais santo que o outro. Mas, cara, o problema, o que a gente vê, eu vi aqui um comentário da. Deixa eu lembrar aqui de quem é, da Rayane.
que falou que realmente não é o que nós não temos voz ativa, é porque muitos misturam o evangelho com prosperidade. Só que o que acontece, cara? Falando, cara, eu via pessoas assim desesperadas para voltar, para ir para a igreja, dizendo por que que não podia ir na igreja. Só que hoje eu vejo pessoas na igreja literalmente dormindo na igreja, literalmente, no sentido literário da palavra, dormindo e tipo, cara, pessoas que queriam tanto que as igrejas voltassem, que os cultos voltassem. E eu tô citando igreja, cara, por citar, porque o nosso, nós somos igreja, né? A nossa vida tem que ser um culto ambulante, uma igreja ambulante. Nós somos a palavra viva, né? A palavra, nós somos um pedaço do céu na terra. Então, nós temos que ser igreja. Só que eu estou citando igreja local, né? Um lugar para reunião. Então, quando a gente vai para essas reuniões, cara, e vê que mesmo em meio à pandemia, com a voz de Deus falando tão fortemente a todo mundo através dos acontecimentos, e, cara, ver o que tem acontecido dentro dos nossos cultos, pô, mano, não é possível. Tem gente que parece que tá surdo, que tá cego, que não vê. Eu estava comentando contigo, né, Marcelo, sobre as mudanças que acontecem. Por exemplo, eu tenho dois filhos e tenho uma esposa. Para quem não me conhece, tenho uma esposa, Bianca, um beijo, Douglas e o André. Se eu chego em casa diferente, se eu chego em casa estranho, de uma maneira que eles não estão habituados a me ver, como eles me conhecem profundamente, melhor do que ninguém, eles vão reparar na hora que tem alguma coisa diferente. Cara, quando nós conhecemos o nosso Pai, Deus, quando nós o conhecemos de uma maneira diferente e nós vemos que tem algo diferente no ar, não se toca que algo diferente está acontecendo. Isso é sensibilidade, cara. Se a gente não tem essa sensibilidade com Deus, a gente não vai reparar realmente. Para algumas pessoas, isso não é uma obra diferente, não é Deus querendo chamar atenção. Como você falou, né, Marcelo? É o humano querendo ganhar dinheiro, é o ser humano, a ganância do ser humano. Mas, cara, quem tem a sua intimidade com Deus, crê que isso é um tempo diferente que Deus quer para todos nós. Sim, porque é interessante quando você falava, eu pegava um código que o Senhor, quando ele está para ser crucificado, né, Pedro ali na tentativa, cara, olha que coisa profética, a palavra profética, na tentativa de defender Jesus, depois eu vou descodificar, na tentativa de defender Jesus, ele arranca da sua espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco ali. E Jesus vai lá, né, coloca a orelha de Malco no lugar e diz para Pedro assim que não era necessário aquilo. Né? Porque se ele quisesse, ele teria pedido ao Pai, o Pai teria enviado uma legião de anjos para ele defender ele. E ele diz assim, Jesus diz assim, Pedro, guarda sua espada, porque aquele que viver pela espada morrerá pela espada. E qual é o código? Cara, o código é o seguinte, Pedro é a igreja, está representando a igreja. Jesus é o evangelho, porque ele é a boa nova, né? Ele é o evangelho. Então, na tentativa, cara, de Pedro, da igreja, Pedro, né, da igreja tentar defender o evangelho, cara, ele quase que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, ao cortar a orelha de Malco ali, essa era a mensagem. A igreja, de uma forma equivocada, tentando defender o evangelho, cara, ia separar ou dissipar a única forma das pessoas compreender o evangelho, que era pelo ouvir. Então, descodificando isso, cara, é o que a irmã citou aí. A igreja ela tem o poder de gerar conversão, o Espírito Santo por intermédio da igreja. E para que isso aconteça, por intermédio da pregação do evangelho. Agora, se a igreja não crê no evangelho, porque para pregar o evangelho tem que ter fé. Se a igreja não crê no evangelho, ela não vai pregar o evangelho. Se a igreja não pregar o evangelho, como crerão no evangelho? Então, por isso que eu digo que, cara, nunca houve, né, pregações como... Porque nós tínhamos aquela mentalidade que pregação é dia de domingo dentro de quatro paredes.
E hoje o que nós mais vemos são lives, pessoas na rua pregando o evangelho em qualquer lugar, até os jornais, né? De uma certa forma pregando o evangelho. Então eu entendo que a igreja estava atrapalhando, cara, ou tentando atrapalhar, em vez de agir a favor das profecias, a igreja estava agindo contra as profecias. Aí nós vamos entrar na parte, qual é o nosso posicionamento em meio a essa pandemia. Por quê? Então, né, vou deixar você falar, mas eu entendo que a mensagem do Senhor, por intermédio dessa pandemia, entre muitas outras, nós falávamos sobre isso, é desmascarar. Desmascarar, como eu falei, verão a diferença entre os que servem, você desmascarar. E eu separei até um texto aqui também, né? Nós conversávamos sobre ele, Paulo falando sobre o véu que cobria a face de Moisés. E nós descodificamos aquilo dali, cara, entendendo que a glória, né? A glória que estava sobre o rosto de Moisés era uma glória que as pessoas não queriam, que os judeus não queriam, que o povo do Senhor não queria. O Eterno chama Moisés e chama Moisés para subir no Sinai, mas não somente só, mas levar o povo com ele. E Moisés propõe isso ao povo e o povo não aceita. Não, Moisés, nós não queremos ter esse contato, como você falou, né? Nós não queremos ter essa intimidade com o Criador, ter esse contato com o Criador. Suba você em nosso lugar e você seja o nosso mediador. Porque nunca foi, irmãos, da vontade do Eterno ter mediador, com exceção do Messias. Amém? A intenção do Eterno sempre foi um reino de sacerdotes. Ele, né, como é hoje, né? Ele comunicando face a face. Então Moisés sobe ao monte, só que tem uma coisa. Quando Moisés sobe ao monte, quando a igreja Moisés, né, se posiciona, vai para o lugar onde deveria estar, porque é o lugar da presença, a igreja ela traz essa glória com ela na face. E aí o que as pessoas pediram? Moisés, cubra o seu rosto aí. Porque nós não queremos ver essa glória. E aí Moisés coloca o véu sobre o rosto ali, só que a palavra diz, é um outro contexto, mas eu quero fazer a aplicação, que a glória tinha passado, a glória passou, só que Moisés permaneceu com um véu sobre o rosto. Então, quando as pessoas olhavam para Moisés, eles pensavam assim, a glória está ali, porque o véu permanece ali. Então, Moisés não podia tirar o véu, entendeu? Porque se Moisés tivesse tirado o véu, tirasse o véu, eles iam entender que a glória não estava ali. Então, por isso que eu digo, a igreja já tinha perdido, cara, de uma forma não generalizando aqui, lógico, né? No sentido de igreja, não de pessoas, indivíduos, já tinha perdido a glória há muito tempo. Só que permanecia esse véu, entendeu? O véu da hipocrisia. Aí como compartilhei contigo hoje, como o apóstolo Zé Hermínio disse, então já que vocês gostam tanto de máscaras, né? Já que vocês gostam tanto de véu, então vocês estejam usando véu aí, literalmente falando. Então eu acho também que a máscara também está trazendo uma grande mensagem, não, João? Então, cara, é muito interessante isso, porque eu conversei contigo há um tempo atrás, né? E assim, nós temos uma linguagem, aqueles que são filhos, né? Aqueles que falam a mesma língua, que estão no tempo do Senhor, foi o que a gente estava falando há um tempo atrás. Cara, não existe, tu tá no tempo, ou então tá fora do tempo, ou então tá adiantado. Não existe. Existe o tempo, né? Então, quem tá no tempo do Senhor, tá no tempo. Não existe tá adiantado, tá atrasado, tá no tempo do Senhor. E quem tá no tempo, quem tá com essa intimidade, quem tá no tempo de Deus, ouve a voz de Deus e fala a mesma linguagem. Então, cara, existe uma linguagem mundial. E eu acho muito interessante, porque a gente às vezes vai em uma igreja, aí sai dali, aí ouve a palavra é pregada, e quando a gente sai dali e vai em uma outra igreja, cara, pode ser numa denominação completamente diferente. Quando a gente ouve essa palavra e essas denominações, essas igrejas, elas estão no tempo, na intimidade, com o relacionamento com Deus, cara, as pregações, elas se completam. As palavras, elas se completam. São palavras falando sobre a voz de Deus, cara. Sobre Deus falando com o seu povo, sabe? E é muito interessante isso que eu preguei a penúltima vez aqui na minha igreja. A última vez na minha igreja eu falei sobre isso.
basta uma palavra, sobre a viúva de Naim, sobre onde Jesus ressuscitou, né, o filho da viúva de Naim. E logo em seguida o pastor Rodrigo pregou também, cara, sobre Jonas indo levar a palavra de Deus até Nínive. Só que antes disso, tipo, a luta interior que Jonas teve para que essa palavra chegasse até Nínive, porque Deus sabia que seria uma palavra de repreensão, mas ao mesmo tempo que toda aquela cidade iria se render aos pés do Senhor, né? E, cara, eu tenho ouvido muito isso sobre a voz de Deus, que é, Marcelo, o que tem acontecido. Muitos de nós temos ouvido mais a Deus, temos discernido mais a voz de Deus. Pessoas que antes não conheciam a voz de Deus, do mesmo jeito que nós temos muitas pessoas que ainda não despertaram, nós também temos muitas pessoas que já conseguem distinguir a voz de Deus da voz de enganadores, da voz de falsos profetas que buscam prosperidade, que levam tantas outras coisas a não ser o arrependimento, a não ser o maior milagre, que é o milagre da salvação. E isso, cara, é muito interessante, porque olha só o que aconteceu com Lázaro, por exemplo. Eu estou até aqui com um texto, Isaías 55:3, que diz assim, olha só, cara, isso vem muito para os dias de hoje. Olha, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Olha, cara, que louco isso. E olha o que aconteceu com Lázaro. O cara já estava morto, o cara estava sepultado. Como que pode um morto ouvir alguma coisa? Como que um morto pode ouvir a voz de Jesus e levantar do túmulo e sair? Cara, Jesus não colocou a mão em Lázaro, Jesus só orou e agradeceu a Deus porque ele ouvia as orações de Jesus. E Jesus deu apenas uma ordem, né? Lázaro, vem para fora. E aí na palavra diz o quê? Que o morto ouviu e obedeceu. Então, quando nós morremos, né, para nós mesmos e reconhecemos a voz dele, nós revivemos. Sim, exatamente. É a unificação do corpo. É a unificação do corpo. Espiritualmente falando, é a unificação do corpo. E só há um corpo, né? A sua igreja não é um corpo, não é o corpo de Cristo. A sua igreja faz parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. Você que me vê aí. Você que vai chegando aí, que o Eterno abençoe vocês por causa do comentário, tá bom? Que o Eterno abençoe, a gente não está conseguindo ler aqui, mas que o Eterno abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Então, o que está acontecendo também, irmãos, é a unificação do corpo. Amém? A unificação do corpo. Preste atenção. Jesus libera uma pérola declarando assim, qualquer reino, até o meu, ele falou todo o reino, dividido por si mesmo, não subsiste. Ele falou dividido por, né, mais uma vez, é o Senhor unificando. Então, o Senhor, ele está, a palavra liberada dos céus, é a unificação do corpo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então, irmãos, ao mesmo tempo que eu e Jonas estamos ministrando a palavra aqui, e os irmãos, vocês estão ministrando, vocês compartilhando essa live, vocês aí também deixando aí um comentário, nós estamos aqui proclamando o evangelho. E os missionários que estão na outra parte do mundo também, eles estão fazendo a obra lá, e aí de repente você pensa assim, Marcelo, eu não gosto muito de fazer ação social, então eu me sinto em débito com isso, com o Eterno. Irmão, se tem alguém fazendo, é o corpo de Cristo agindo. A questão é o seguinte, o que estava acontecendo antes dessa pandemia era que o corpo estava se dividindo, irmão. Ou às vezes, né, de uma forma que figurativa falando, cara, a mão queria fazer a função do pé, porque talvez a fazer a função da mão não tenha muita glória. Sim. E uma das coisas que eu consigo pegar com isso também, como eu te falei do véu, né? E das máscaras, literalmente falando são máscaras, mas é uma mensagem por detrás disso, porque, como eu disse aqui, usei exemplo de Moisés, havia muitos com máscara, talvez eu e você estávamos usando máscaras, né? Como você falou, a máscara do personagem, por exemplo, porque se você estiver dentro da sua casa, coisa interessante, se você estiver dentro, eu estou aqui no meu escritório, você está na sua casa, você não está usando máscara.
Mas quando você sai da rua, meu irmão, tu tem que colocar máscara. Se você for encontrar alguém, tu tem que colocar máscara. Então, isso está falando da religiosidade, da falsa religião, da hipocrisia. Então, dentro de casa, você é quem você é, né? Você tira a máscara do personagem. Mas na rua, você tem que colocar essa máscara. E é o que acontecia. Na igreja, você tem que colocar a máscara. Outra coisa, também até eu ouvi, achei muito interessante. A palavra, não a palavra diz, mas eu já ouvi falar que os olhos são a janela da alma, né? Que se você quiser saber se uma pessoa está mentindo ou não, é só você olhar nos olhos. Nós não olhamos mais nos olhos. Né? Ficavam muito ligados ao que as pessoas estavam falando, não olhavam mais nos olhos. E com a máscara, você não consegue mais olhar para a boca da pessoa, mas para os olhos. Talvez também era uma mensagem dos céus declarando: é tempo de vocês falarem menos, cara, ouvir mais, ver mais, né? Ouvir mais, enfim. Porque, como eu te falei no começo aqui, há muitas vozes, cara. E eu creio sim na unificação do corpo. Eu creio que essa pandemia está trazendo unificação do corpo, como você falou, uma intercessão mundial, né? Digo da parte da igreja, a ação social, as igrejas, cara, claro, sempre vai haver o joio, mas as igrejas se posicionando, então eu creio também que tem a ver com a unificação do corpo. Então, Marcelo, aí é por isso que eu estou falando. Quando é mais ou menos assim, né? Quando as ovelhas lá ouvem lá a voz do pastor e reconhecem a voz lá do pastor, elas se juntam e seguem aquela voz. Então, quando Samuel, por exemplo, né, não reconhecia a voz de Deus, o que ele ia? Ele ia lá no profeta e perguntava: Tu me chamou? Não, não te chamei. Segunda vez, tu me chamou? Não, não te chamei. E, cara, sabe o que eu acho tão interessante, Marcelo? Porque nesse texto, se tu parar para pensar, parar para analisar esse texto, quando Deus chama Samuel dentro do quarto, ele continuou ali. No versículo, eu estou aqui também com um trecho aqui, que fala isso mesmo, olha só, no versículo 1 Samuel 3, 10, diz assim, ó, olha só, cara, que maneiro. Quando é a terceira vez que Deus chama Samuel. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Cara, Deus ele continuou no mesmo lugar que ele estava. Mesmo Samuel não ouvindo a voz de Deus, quer dizer, não reconhecendo a voz de Deus, Deus continuou. Samuel, Samuel, chamando Samuel. Olha só, o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes. Deus chamou várias vezes Samuel e Samuel não reconheceu, como ele chama nossa atenção várias vezes, todos os dias, de várias maneiras, e a gente não presta atenção, e a gente não se liga que é a voz de Deus, a gente não se liga que Deus está chamando nossa atenção de várias formas, até chegar a uma forma grandiosa de uma pandemia para a gente se ligar. E aí, cara, Deus não saiu do quarto, porque Deus tinha um propósito com Samuel. E ele não saiu dali enquanto Samuel não entendeu aquilo, não entendeu que a voz era a voz de Deus, que Deus tinha um propósito para ele. E se Deus tem falado comigo e contigo e ele não está saindo do mesmo lugar tentando que nós reconheçamos a voz dele, é porque ele tem um propósito comigo e contigo. Por isso Deus não desiste. Por isso Deus não sai do quarto. Por isso Deus não sai. Porque quando Samuel entra no quarto pela quarta vez, né, e reconhece a voz de Deus, aí sim, ele entra no quarto como um menino, mas quando ele reconhece a voz de Deus, meu irmão, aí ele se torna um profeta. E é quando a gente reconhece a voz de Deus que nós nos tornamos o que ele quer para nós. E, Jonas, eu nem sei quanto tempo a gente tem de live aí, tá tão bom, cara. Nem sei Vamos também, falar um pouco, Marcelo. então. Né, eu acredito que, com respeito à mensagem, que. Cara, eu sinto no meu espírito algo aqui, eu quero liberar para alguém, eu não sei quem que nos vê, alguém que está passando por uma situação muito difícil, um caos, uma situação que nunca aconteceu algo semelhante, algo muito pessoal.
E a palavra do Eterno para o seu coração é: isso está acontecendo para te chamar a sua atenção, para você voltar para o lugar da posição. Você abriu mão da posição de algo que o Senhor entregou para você, você abriu mão, você negociou isso. O Eterno está usando essa situação que aparentemente é contrário para trazer você de volta para o lugar da posição. Se você ama o Eterno, tudo contribui para o seu bem. Amém? Contribui para o seu bem, para aquilo que você precisa, não o que você quer, para aquilo que você precisa. Então é tempo de voltar. Uma mensagem universal, isso. Igreja, volte para mim, é a mensagem. Né? Lázaro, venha para fora. Né? Samuel, venha para mim. Então é posicionamento. Eu creio que a mensagem dos céus é posicionamento. Igreja, minha igreja, se posiciona. De uma forma individual, se posicione. Santifica a sua vida, consagra a sua vida. Reveja seus conceitos, suas prioridades aí, meu irmão. Porque o Eterno está chamando sua atenção para ele. E sempre, né, sem querer ser redundante, todas as vezes que você encontra morte nas Escrituras Sagradas, é o Eterno trazendo ou juízo ou conserto. Peço a ele que na minha vida, na sua vida, seja para conserto, não para juízo. Uma irmã aqui, eu acho que foi a irmã Ângela, ela perguntou acerca da vacina. Eu acho que foi isso, né? Se eu devo tomar ou não tomar. É. Então, nós vamos entrar nessa parte, pegando esse gancho aí, a minha posição agora, a nossa posição como igreja. Por quê? Eu vou ser um pouco radical aqui e eu gosto de falar para pessoas maduras na fé. Então, se você é uma criança na fé, com todo respeito, eu te convido a sair da live. Porque agora eu vou falar aqui respeitosamente, mas é verdade. O alimento Com todo respeito, sai fora, né? Sim, sim. Porque o Senhor está fazendo separação aqui nessa noite também. Eu agradeço muito ao Senhor por todas as vidas que estão comigo aqui, com o Jonas, que o Eterno abençoe a vida de vocês poderosamente. Mas se vocês não querem alinhar a vida de vocês com os céus, vai jogar videogame, ver uma novela aí. Cara, então qual é a posição da igreja com respeito a tudo que está acontecendo? Isso me incomoda. Essa parte me incomoda. Por quê? Porque mensagem dos céus, né? Nós compartilhamos aqui, alguns irmãos, glórias ao Senhor por isso, estão compartilhando aqui a mensagem que eles têm pegado no seu espírito. Mas o posicionamento da igreja. Eu creio, irmãos, que a igreja tem que saber se posicionar de acordo com as Escrituras. Por quê? Porque se nós não soubermos a nossa posição, o nosso dever, o nosso papel nesse momento da história, na face da Terra, a gente vai perder o maior tempo, um tempão, intercedendo para o Eterno deixar de fazer aquilo que ele já tinha profetizado que ele ia fazer. Alguém, um tempo atrás, falou assim comigo, João: "Ô Marcelo, o que você acha dessa pandemia?" E eu respondi assim: "Por quê?" Porque eu aprendi com Salomão e Jesus que você não deve ser muito rápido em responder. E ele falou: "Não, porque eu não acho que essa pandemia seja do Eterno, não. Porque se fosse do Eterno, ele teria liberado o profeta antes. Porque todas as vezes que o Eterno libera um juízo na face da terra, ele envia o profeta antes." Eu falei: "Você está certo e errado ao mesmo tempo." Aí ele falou: "Por quê?" Eu falei: "Você está certo porque ele já liberou o profeta João. Em Apocalipse, João já tinha profetizado todas as coisas que vão acontecer. E você está errado achando que o Senhor vai enviar um outro profeta, e não vai." Então, meu irmão, de acordo com as Escrituras, de acordo com a sua percepção também, qual é o posicionamento da igreja? Então, só respondendo a irmã Ângela aqui, sobre a vacina, não tomar vacina, irmã, a nossa esperança está no Messias. Não há um outro Messias. No nosso Brasil há um outro Messias, né? Mas ele não é o Messias, o verdadeiro. A nossa esperança, Lucas diz assim, olha essa coisa pesada, esse código é pesado. Jesus está compartilhando ali o sermão, o princípio de dores. E o princípio de dores é o qual nós nos enquadramos. A igreja passa pelos princípios das dores. E já começou. E aí Jesus começa a descrever o que vai acontecer. Lucas 21. Depois você lê na sua casa, você vai ver que é exatamente o que está acontecendo. Como diz Billy Graham, a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E ele começa a compartilhar, o Messias começa a compartilhar os acontecimentos na face da terra, as tragédias que vão acontecer. Aí no final, Jonas, ele libera um código assim, uma pérola. Aí ele diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, vocês que são meus discípulos, levantem a cabeça, olhem para o céu e comecem a regozijar, porque próximo está a vossa redenção. Ou seja, tire o foco, irmã Ângela, tire o foco da situação, né? E põe o foco no autor de todas as coisas. Como diz, eu acho que o salmista: eleva os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro?
Aí ele diz assim, meu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele olha para o monte, ele olha para a pandemia e fala, de onde vem meu socorro? Aí ele coloca os olhos, levanta os olhos um pouco mais para cima, né, sobre a situação, sobre a pandemia, e diz assim, não, meu socorro não vem de homens. Meu socorro, eles ficavam na expectativa, né, de um mensageiro daquele tempo vir sobre os montes e anunciar que a guerra tinha acabado. A minha expectativa não está no mensageiro, nos homens, né? Minha expectativa está no Criador. Então, na sua opinião, qual seria a postura, Jonas, da igreja mundial, né? Nós não representamos a igreja, mas como igreja podemos falar. O que você acha? Qual é a postura da igreja em meio a tudo isso? Então, quando tu estava falando aí, Marcelo, eu me lembrei, cara, sabe de quê? Principalmente quando você falou aí que Deus estava te tocando para falar para alguém. Eu me lembrei, cara, que às vezes não, muitos de nós hoje, como igreja, você está falando sobre postura da igreja, a gente se sente como um pouco como Jeremias, que era o profeta chorão, né? E, cara, eu me lembrei da passagem de Jeremias, que Jeremias ele chega num lugar, né, para profetizar, para mostrar para aquela galera que aquela galera tá adorando ao Deus Baal, e Deus pede para ele fazer tipo um teatro lá, né, que é quebrar o vaso, tal, fazer aquele teatro todo para mostrar para a galera. E, cara, depois que a galera vê, pelo contrário do que acontece com Jonas, de todo mundo ouvir o que o profeta disse, dar crédito ao que o profeta disse, foi o contrário. Eles pegaram Jeremias, deram um pau em Jeremias, meu irmão, e amarraram o cara na porta da cidade, né? Deram um pau no cara, amarraram o cara na porta da cidade e ele fica. Cara, se eu tô aqui, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores me mandou, como que Deus deixa acontecer um negócio desse comigo, cara? E hoje a igreja está meio que assim, porque por mais que a gente proclame, a gente fale o evangelho, a gente pregue, o que está acontecendo com o mundo, cara? Cristãos estão morrendo. Eu tive Covid, o meu filho teve, a minha esposa teve, cristãos muito mais fervorosos do que eu na fé morreram. Então a gente fica meio que igual Jeremias. E Jeremias, cara, eu estou até aqui com o trecho aberto, que enquanto estava falando, eu estava procurando. Ele fala assim, na minha Bíblia é linguagem nos dias de hoje, né? Olha só, Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Olha só, cara, Jeremias falou que Deus enganou ele. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. E esse é o sentimento que muitos de nós temos hoje como igreja, como postura de igreja, de nós pregarmos o evangelho, falar e acharmos que a gente tem sido ridicularizado. Sempre que fala é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Olha só, cara. Aí vem a parte que eu mais amo. Olha só. Mas se eu digo, Jeremias falando, mas se eu digo, não o mencionarei e nem mais falarei o seu nome. Aí vem. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Cara, isso é igreja. A gente está cambaleando, a gente está sendo ridicularizado, a gente está sendo pisoteado, sendo linchado, mas tem um fogo que arde em nós. Oh, Deus! E esse fogo, ele não se cansa de arder. Ele não se cansa de arder. E é por isso que você falou que Deus está falando através de você para uma pessoa, que tem alguém aí que está assistindo essa live, que está tentando conter, cara, esse fogo. E que está sendo ridicularizado e que talvez está enfrentando uma doença incurável, ou enfrentando algo que acha que Deus não quer te curar, que Deus... Cara, Deus é muito mais que isso. Deus é muito mais do que uma cura, Deus é muito mais do que uma bênção financeira, Deus é muito mais do que um relacionamento entre pessoas. Deus é muito mais que isso.
Deus, ele arde e está ardendo em algumas pessoas que estão assistindo essa live porque ele tem propósito. Ele já planejou um ministério para você na eternidade. Deus está te enviando para destruir algo, potestades malignas. E Deus diz para você nessa noite: enquanto você viver, eu viverei dentro de você. Edifique a igreja do Senhor na terra, não importa o que você tem passado, o que você tem vivido, quais são as suas lutas. Tenha uma postura de igreja na terra. Em nome de Jesus, Deus está falando com você. Enquanto você viver, eu estarei contigo. Nenhum demônio ou inimigo pode tocar na tua alma. Por isso, levante-se e faça o que Deus te ordenou. E você sabe o que Deus te ordenou. Você possui um propósito que é declarar o que está na mente de Deus. Não deixe, meu querido, de que ninguém te derrube. Tome uma postura de igreja. Essa mensagem que Jeremias levou, que Deus pediu para que ele levasse, essa mensagem está viva até hoje. Por nós, em nós, através de nós, e não é uma mensagem só para Jeremias, é uma mensagem para toda a igreja. Deus está falando para mim e para você hoje: não deixe que ninguém te derrube, não deixe que derrubem a igreja. Não há razão, meu querido, por mais que exista essa pandemia toda, para você se desesperar, porque Ele é contigo. Você não será abalado. Não desista. Essa é a mensagem para você, sabe? Por mais que a gente esteja falando sobre pandemia, Deus quer tirar esse peso de você, do seu coração, de desespero, de amargura. Tira isso do teu coração. Deixe que esse fogo de Deus arda em você, consuma tudo isso de ruim que está tentando tomar o teu interior. Fala, Marcelo, que senão nós vamos embora aqui. Deixa fluir, deixa fluir. A posição, a mensagem em Apocalipse, João diz que ele viu um anjo proclamando do céu o evangelho eterno. E ele diz: temei ao eterno e dai a ele louvores, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A gente precisa voltar para o evangelho genuíno. Eu começar com a Laurinha, né? A minha mentora, está aqui com a gente. A mulher do Eterno que me discipulou na palavra, sabe? Me ajudou, alicerçou a minha raiz na palavra. Um beijo, Laurinha. Que o Eterno te abençoe e retribua em glória o que você fez por mim. E assim, cara, o Evangelho é eterno. Os céus estão proclamando o Evangelho. E a igreja na terra tem que proclamar o Evangelho, João. Enquanto você falava, cara, por que nós, quando eu falei agora, estamos na parte, minha bateria está quase acabando. Do posicionamento da igreja, cara, é se posicionar no Evangelho. O Evangelho ele é uma rocha inabalável. Jesus falou assim: a quem vou comparar? Como vou comparar um homem insensato? Vou compará-lo a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Bendito seja o Messias. E vindo a tempestade, grande foi a ruína daquela casa. Mas quem vou comparar um homem sábio? Vou comparar o homem sábio com aquele que construiu a casa sobre a rocha. E vindo a tempestade, e batendo naquela casa, não conseguiu destruir aquela casa. Então, note que a tempestade ali veio para tanto para o imprudente quanto para o prudente. O dia mal veio para o prudente e para o imprudente ali. A diferença se fez ali, meus irmãos, foi a postura de cada um. Aonde cada um fundamentou a sua fé. Fundamentou a sua crença. A rocha é o Evangelho. Rocha é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Né? Daniel diz isso, a rocha rolada sem auxílio de mão. Jesus é o Evangelho. Por que eu estou falando isso? Quando você falava aí, cara, a gente precisa crer no Evangelho num todo. Num todo, né? Não só em um versículo que eu me apaixono, Salmo 91. Né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Não, meu irmão, num todo. E o que eu creio, qual é o posicionamento da igreja? É o que você acabou de falar, João. É glorificar o Senhor da igreja. É glorificar aquele que comprou a igreja com seu sangue. É glorificar aquele que remiu a igreja com seu sangue. Daniel entendeu isso.
Sentido de humilhação, quando você falou de humilhação aí, né? Estamos anunciando ou estamos ouvindo anunciar o evangelho triunfante. O evangelho ele é triunfante, mas não esse tipo de triunfo que pregam aí. E Daniel, cara, ele foi ameaçado. Daniel, negue a sua fé, negue o Deus que você serve, ou você vai ser lançado na cova dos leões. E Daniel falou assim, vou ficar com aquilo que eu tenho, que é o evangelho. É impossível aquele que conhece o evangelho, meu irmão, se apostatar. E Daniel é jogado na cova dos leões ali, meu irmão. E Daniel ele tem a sua vida ali guardada. Né? Foi o único homem na história, até então, a ser jogado na cova de leões e ter a sua vida guardada. E o nome do Eterno foi glorificado por intermédio dessa situação. Mas, quando nós chegamos, eu sempre cito isso, né? No período da igreja, Jorge, e os cristãos, aqueles que proclamavam a fé no Messias, aqueles que estavam fundamentados sobre o Evangelho, né? O nome deles era seguidores do caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Aqueles que estavam fundamentados sobre Cristo, cara, foram lançados no Coliseu Romano, para que leões tragassem. E muitos, irmãos, muitos mártires morreram na boca de leões. E o nome de Jesus foi glorificado. Então, notou que situações parecidas, mas a conclusão foi diferente? Daniel foi privado da boca dos leões, mas essa multidão não foi. Mas o Eterno foi glorificado em todas as duas situações. Então, o que você falou, a pandemia, aquele que não tem a sua fé fundamentada no Evangelho verdadeiro, ele vai se abalar, ele vai ficar abalado. Agora, aquele que tem a sua fé alicerçada na rocha, ele não vai se abalar. Cara, pegando o teu gancho, Marcelo, é muito tremendo, porque quando tu estava falando aí, eu comecei a lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego também, na fornalha. Cara, e a certeza desses camarada, meu irmão, a certeza desses camarada, na fé dele em Deus, a certeza desses caras, da vida eterna deles em Deus, cara, é uma loucura. É uma loucura. Olha só, Daniel 3, 16, 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha, cara, isso é um soco na boca do estômago. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas aí olha só, cara, a confiança dos caras na vida eterna era tão grande, que eles falam assim, ó, mas se Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Cara, olha a certeza da salvação desses caras, mano. Deus vai nos salvar. E outra coisa, rei, se Deus nos salvar, meu irmão, pode tacar a gente no fogo que a gente não vai te adorar, não. Vamos embora, vamos encurtar essa história aí. Que pra gente viver é Deus e morrer é lucro. Tipo assim, né? Cara, a certeza desses caras era tão forte, cara, que isso até hoje mexe comigo. Isso a certeza desses caras é demais. E aí entra essa falta de certeza na gente, cara, como igreja. Essa falta de postura, de falar assim, meu irmão, é isso, é Deus e chega, acabou. Se vier, vem, que eu tô zen. Eu tô com Deus e não abro, não adianta. Às vezes a gente tem que passar por situações difíceis para que isso aconteça, para que essa postura em nós aconteça, para que os nossos olhos sejam abertos. Porque quando nós passamos por situações diferentes, revelações diferentes vêm pra gente. Como tu fala sempre comigo, quem joga videogame sabe. Você já passou a primeira fase, aquela primeira fase para você é mole. Você já passa de olho fechado, você pega o controle do videogame, de olho fechado passa aquela fase. Mas quando vem um novo desafio, você tem que saber novas estratégias para vencer aquela fase. Então, meu querido, se você tem vivido situações que acha que não vai suportar, se prepara, porque novas revelações de Deus vão vir sobre a sua vida. Deus sabia que Jeremias não ia desistir. Deus sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego não ia desistir. Deus sabia que Daniel não ia desistir, que Abraão não ia desistir, que Moisés não ia desistir. Deus sabia que todos os profetas dele não iam desistir. Deus sabe que você não vai desistir. A sua alma queima pelo Senhor.
Deus te conhece e sabe que coisa alguma vai te fazer parar. E que o Espírito Santo dele queima em você, está queimando nesse momento na sua mente, no seu coração. Você continua sendo amado do Pai. Cara, essa live não é à toa que Marcelo me chamou para fazer. Que Deus está aqui e o diabo não vai te tirar do ministério que Deus te deu, do propósito dele com você. O Senhor te chamou e a palavra dele é certa. Recebe isso aí hoje. Em nome de Jesus. Cara, tô sentindo fogo aqui, meu irmão, Glória queimando. a Deus, cara. Eu tô aqui também, já tô começando a suar. Daqui a pouco eu vou arrancar minha blusa aqui. Receba aí, meu irmão, você em casa aí, receba esse fogo aí, nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Bendito seja Jesus. Eu creio, meu irmão, que eu estou preocupado com a bateria, que está quase no fim aqui. Então, é o que O fogo está estamos falando consumindo no a começo. bateria. Sim. Se posicione. A mensagem dos céus é se posicione. Né? Isso aí. Se posicione. Postura, postura. Postura. É interessante que a igreja que o Eterno estabeleceu, cara, era o tabernáculo, era a tenda, né? Ou seja, não era preso à terra, não era preso na terra, né? Era desmontável. E a mensagem era o seguinte: o seu destino final não é aqui. Vocês param, vocês andam de acordo com o meu movimento. Ou seja, o Eterno falando assim: se movimente de acordo com os sinais, se movimente de acordo com a minha palavra, se movimente de acordo com a minha voz, como o Jonas falou aqui. Olhai para a figueira, que é Israel, e se movimente de acordo com isso. Se movimente. E eu creio, irmãos, que como eu falei, assim, né, a mensagem que os céus estão liberando sobre nós e o posicionamento da igreja. Irmãos, eu creio que a igreja tem que se posicionar no evangelho, como eu disse. Mas o que seria o evangelho? De uma certa forma, um tipo de definição que Paulo diz. Paulo diz que o reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o que é o reino, Marcelo? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, qual é a posição da igreja? Qual é a postura da igreja, Jonas, em meio a esse caos? Em primeiro lugar, cara, é o que eu falei na live passada, e eu estou falando sobre ressurreição lá, Jonas. Amanhã vai ser a terceira parte, ressurreição dos mortos. A fé cristã está com base na ressurreição dos mortos. Se você não conhece e não crê na ressurreição dos mortos, é o que você falou, você vai temer tudo. Mas se você entender a ressurreição, cara, que é a doutrina mais clara do cristianismo, você vai pensar como Paulo. Cara, não sei se eu peço ao Senhor para me ceifar, não sei se eu quero ficar, porque para vós é melhor que eu fique, né, diz Paulo, mas para mim é melhor que eu vá. Então, assim, qual é o posicionamento da igreja? Eu deixo a minha parte aqui e vou pedir que o Jonas deixe também o que ele acha acerca disso, para a gente finalizar, senão vai acabar a bateria aqui. Qual é a postura da igreja? O reino é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. O reino está, a igreja é representante do reino, sendo assim, o reino está sobre a igreja. Qual é a posição, minha posição como igreja, irmão? É regozijar perante o que está acontecendo. Não estou falando aqui de maneira nenhuma desmerecendo a dor de cada um que perdeu pessoas queridas ou próximas com Covid. Né? Tivemos a esposa do pastor Daniel também, pessoas muito queridas nossas. Não estou falando isso, irmão. Estou falando de posicionamento com base na palavra do Eterno. Então, quando as pessoas olham para a gente, Jonas, como igreja, olham para a gente, eles esperam, Jonas, e irmãos que nos veem, e obrigado por cada comentário, um posicionamento diferente. Amém? Porque como eu citei aqui, você citou também, cara, crentes e não crentes no evangelho vão passar pela pandemia, vão até pegar o Covid. A questão é como você vai agir e reagir perante tudo isso. Porque, como você disse aí sobre os campeões da fé, né? Aqueles que não desistiram. O autor de Hebreus vai dizer isso em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, ele vai dizer que todos esses homens venceram pela fé. Pela fé eles venceram. E então ele vai dizer que nós estamos cercados por essa tão grande nuvem de testemunho. Ou seja, se eles venceram, nós também podemos vencer. Nós não temos desculpas. Então, qual é o posicionamento da igreja? É ser consolo. Ter consolo, nós temos o Consolador, amém, irmão? Nós temos o Consolador. Então, é ser consolo em meio a esse tempo de crise. É ser consolo, né? Não só ser consolado. Paulo diz assim, com as mesmas consolações que vocês são consolados, consolai também. Não só receber a consolação do Eterno. Você que não crê no Evangelho,
Você que não se rendeu a Jesus, é o momento de fazer. É o momento de fazer. Porque só assim, a pandemia, meu irmão, é nada perto do juízo final. É nada perto do juízo final. Jesus disse assim, não temei aquele que pode matar o corpo e não tem o que fazer com a alma. Temei aquele que pode pegar o corpo e a alma e lançar no fogo eterno. Então, assim, finalizando a minha fala, por que a postura da igreja tem que ser uma postura firme, cara? Uma postura inabalável? Porque nós cremos no Evangelho, nós temos a promessa, a esperança do Evangelho. E finalizando, eu creio, com todo o temor e tremor do que eu vou falar aqui, que tudo isso, irmão, já está pronto. O palco para o anticristo, para o antimessias, já está pronto. O que falta para o anticristo se manifestar? Porque essa pandemia, irmãos, nada mais é também que a unificação da moeda. De uma única moeda, a unificação de uma única religião e de uma única língua. Só que para tudo isso acontecer, irmãos, e já, né, o palco está pronto, vamos dizer assim, só está esperando o anticristo, o ator, né, o astro maior entrar em palco. Mas para isso acontecer, a igreja tem que ser retirada da face da terra. Então, eu volto a dizer o texto de Lucas ali. Você precisa regozijar. Você que crê no Evangelho, você precisa regozijar. Regozijar no quê? A minha redenção está próxima. Porque a nossa pátria não é aqui embaixo. Então, como a igreja se posiciona, você é consolo. Tem uma palavra de consolo para aqueles que estão com medo, né? Amedrontados, em pânico. Dê um norte para essas pessoas. Apontem Cristo, apontem para Cristo. Né? Cristo em nós, a esperança da glória. Apontem para Cristo a solução. Talvez ele não vai te livrar, como o Jonas ministrou aqui, da pandemia. Mas, como eu disse aqui, o que vale o homem viver, passar dessa pandemia, ser vacinado, como a Ângela pediu aí, e não morrer de Covid, mas depois vai morrer e ser condenado. Então, se posicione como igreja, volte ao Evangelho, se posicione como o Jonas falou, dê ouvidos à voz do seu Criador, do seu Senhor, se posicione e regozije, irmão. A mensagem de Jesus, ordem de Jesus, não é ordem de Marcelo. Lucas 21, acho que 28, 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, levanta a cabeça de você. Levanta a cabeça, porque próximo está a vossa redenção. Fala, Jônio. Então, Marcelo, vou falar aqui minha última fala para você passar para você encerrar, né? Como você é o âncora aí da live. William Bonner. Cara, Marcelo Bonner. Deus não muda porque a gente mudou, mano. Deus, ele continua no quarto, esperando a gente reconhecer a voz. Deus, ele continua tentando se comunicar comigo e contigo de várias formas. De várias formas. Deus continua tentando se comunicar. Deus, ele descia, mesmo quando Adão e Eva pecaram, Deus continuou descendo na viração do dia para encontrar com Adão e Eva. Deus não mudou. Ele desceu para se comunicar, para falar com Adão e Eva. Eles mudaram, Deus não. Deus não muda porque você mudou. Deus não muda porque eu mudei. E aí eu quero terminar, Marcelo, aqui a minha fala com uma experiência que eu tive que foi muito marcante para mim. Como a gente está falando sobre voz de Deus, eu quero terminar com uma experiência que foi muito marcante para mim. Um dia eu cheguei com a minha esposa para pegar o meu filho no ônibus escolar. O ônibus escolar para num ponto, eu parei com um carro próximo e fiquei observando. E quando o ônibus escolar parou, cada criança que descia tinha aquele monte de pais, né, pais e mães ali esperando o ônibus escolar, e cada criança que descia, o pai ou a mãe chamava o seu nome. Fulano. A criança, na hora que ouvia a voz do seu pai e da sua mãe, reconhecia no ato a voz e ia em direção ao pai e à mãe. E isso não foi uma, nem duas, nem três mães. Foram todos os pais e mães que chamavam os seus filhos. Os filhos reconheciam a voz dos pais e iam à direção ao pai. Então isso me marcou, porque quando eu estava ali vendo aquelas crianças reconhecendo a voz dos pais e indo em direção, Deus falou comigo. Falou, é isso que eu quero do meu povo. Que vocês reconheçam a minha voz e venham na minha direção. Cara, aí eu comecei a chorar ali, eu falei aquilo com Bianca, eu falei, cara, os filhos reconhecem a voz do pai. Realmente, os filhos reconhecem a voz do pai.
chegou o tempo de nós reconhecermos a voz do nosso Pai. Te agradeço aí. A minha bateria agora também acabou de apitar aqui, 15%. Eu agradeço pelo convite da live, agradeço a galera também que compartilhou, que comentou aí. Muito obrigado, foi uma experiência muito legal para mim. Eu nunca fiz live, é a primeira live que eu faço. Foi uma experiência Nossa. tremenda para mim, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. E que Deus abençoe você e todo mundo aí que participou também. Vou finalizar também, meus irmãos. De maneira nenhuma aqui a gente está, como eu falei, preciso repetir, negligenciando o que está acontecendo, tá bom? Nós pedimos que o Consolador console aqueles que estão perdendo, que estão internados ou que perderam pessoas nessa pandemia. Até a minha irmã Rayane aqui, ela falou que não é fácil, né? Ela está de frente a isso. Mas, né, em tudo isso, a história do Evangelho é marcada com sangue. Eu vou finalizar, que a Eterna abençoe a cada um, em nome de Jesus, segundo as suas riquezas em glória. Mas eu preciso liberar a pérola aqui que o Jonas, o Espírito liberou sobre mim. Passou uma rajada aqui, Jonas. Eu não posso deixar passar isso. Que, claro, não literalmente falando, mas vou aplicar como se fosse literalmente falando. Então, eu vou deixar como parábola aqui. Amém? Discípulos vão entender. Jesus disse que o lugar para ter um encontro com ele, desfrutar da intimidade com ele, seria no quarto. Entre no quarto, feche a porta atrás de si e fale em secreto com o vosso pai. O pai que te vê em secreto te recompensará. Elias falou com a viúva assim, você vai pegar as botijas vazias e vai entrar no seu quarto e vai fechar a porta, né, atrás de si e vai derramar o óleo. Então, o óleo é derramado, o óleo é a presença do Espírito Santo, representa. O óleo é derramado, a presença do Espírito Santo é derramada quando você está no seu quarto. Ei, Espírito Santo, bendito seja o teu santo nome. A presença do Senhor é derramada quando você está no quarto. A unção é Deus derramada quando você continua está no no quarto. quarto. Só que nós... Deus continua no quarto. Sim. E aí, só que, Jonas, nós não. Ele continua no quarto, só que É nós isso aí. não. A gente sai toda hora. Não é uma heresia, mas só aplicando aqui. A palavra diz que Jesus está à porta e bate, mas a palavra não diz em qual lado da porta ele está, se está do lado de fora ou do lado de dentro. Só diz que está às portas. Então, meu irmão, o que o Eterno fez? O Eterno falou assim, se o lugar da comunhão é o quarto e ninguém quer estar no quarto, eu vou fazer todo mundo ficar dentro de casa e aí não vai ter como fugir do quarto. É o carpinteiro batendo a porta, né, Marcelo? Oi? O carpinteiro batendo a porta. Batendo a porta. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Jonas. Um beijo aí em todos aí. Obrigado pela live abençoada aqui, meu irmão. Tamo junto, Marcelo. Amado, obrigado você pelo convite. Amém. E abraço em todo mundo aí. Um beijo em todos aí. Amém. Um beijo em todos que nos acompanharam. Que o Eterno abençoe aí. Um feliz sábado. Amanhã, a terceira parte da ressurreição. Você precisa entender o que é ressurreição, senão você vai ter mesmo. Que o Eterno abençoe a todos. Até a próxima live.